Então vamos lá. Você que trouxe Bíblia, puder abrir por gentileza, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 10 ao 17. É o versículo que nós iremos tomar como base para falarmos da bibliologia nesta noite. Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 ao 17. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção e fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições tais, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a sua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então esse texto é que nós iremos usar como base nesta noite para falarmos da bibliologia. Aqui nós estamos diante de um texto que o apóstolo Paulo, ele vai direcionar em uma das suas cartas, que é conhecidas como cartas pastorais, aonde ele vai trazer um direcionamento para o nosso irmão Timóteo. Estava alertando ele dos perigos que a igreja iria atravessar ao longo dos anos. E ele vai deixar bem claro que era para eles se apegarem a tudo aquilo que eles aprenderam ao longo da sua caminhada com Cristo, os ensinamentos dados por Paulo. E ele vai dizer que, além de dizer para ele permanecer naquilo que ele aprendeu e foi inteirado, ele vai ainda dizer que toda a Escritura inspirada, ela é proveitosa para o ensino. Além da Escritura ser poderosa para ensinar, ela é poderosa para corrigir e para instruir em justiça. Então ele está dizendo, olha, você não aprendeu qualquer ensino, você não aprendeu qualquer ensinamento. O que você aprendeu é poderoso para ensinar, para corrigir e para instruir em justiça, porque ele está dizendo de um livro que foi inspirado pelo Espírito de Deus, que inspirou os escritores sagrados de cada livro. Então nós iremos falar hoje. Então vamos lá. Síntese textual. Bibliologia é a disciplina teológica que estuda o cânon, a formação, preservação, estrutura, inspiração e inerrância da Sagrada Escritura. Então a bibliologia é a disciplina teológica que vai estudar o cânon, vai estudar a formação dos livros, vai estudar também a inspiração de cada livro, vai estudar também a inerrância da Sagrada Escritura. A Bíblia, ela é inerrante, ela não contém erros. Ela foi escrita em épocas diferentes, por pessoas diferentes, e nós percebemos, e até mesmo os críticos teológicos, não vai encontrar nenhum erro na Bíblia Sagrada, porque é um único livro no mundo que recebeu esse cânon foi completado devido a ela ser um livro inspirado pelo Espírito Santo. Ela recebeu uma inspiração divina, não é um livro qualquer. E a Bíblia também, ela é atemporal e ela sempre será atual. Ela é mais atual do que a notícia que vai sair amanhã no jornal. Essa é a Bíblia Sagrada, não é qualquer livro, mas sim é um livro divino que teve inspiração do próprio Espírito Santo. O nome Bíblia foi empregado pela primeira vez pelo patriarca de Constantinopla, João Crisóstomo, no ano 344 a 420 depois de Cristo. Foi aonde derivou-se
a primeira vez que foi empregado o nome Bíblia, a palavra Bíblia, para o conjunto de livros, porque Bíblia nada mais é do que um conjunto de livros. Amém? Está compreendendo bem? Estou falando rápido demais, irmãos, tenham a liberdade, viu? Em nome de Jesus. A estrutura da Bíblia. O Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros, em um total de 66 livros escritos em hebraico, aramaico e grego. Então, a divisão da Bíblia, todos nós sabemos que foram em 2 testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eu não gosto de usar esse termo de Velho Testamento, não é pesado? Muita gente usa o termo Velho Testamento. Na verdade, não é velho, é antigo. Porque não é velho, porque ele é atual também. Haja vista que são acontecimentos que ficaram na história, mas tem um grande valor para nós que somos igreja. Então é dividido aí em 2 testamentos, sendo o Antigo Testamento 39 livros, o Novo Testamento 27 livros, e foi escrito em 3 idiomas, ao longo de toda a sua escrita, que durou aí mais ou menos 1.600 anos, tendo 40 autores. Dos 66 livros, foram 40 autores, num período de 1.600 anos de escrita. Então, esses livros foram escritos num período de 16 séculos e tiveram cerca de 40 autores. O título Antigo Testamento e Novo Testamento vem de 2 palavras gregas, diateque e berite, ou seja, refere-se à palavra aliança, concerto e testamento. O título Antigo Testamento foi empregado primeiramente aos 39 livros da escritura hebraica, por Tertuliano e Orígenes. E isso depois de Cristo. Esses 2 homens trouxeram aí esse tema, esse título, né? Quando a Bíblia já começou a ter o fechamento do cânon bíblico, que foi a junção do Antigo com o Novo Testamento, com os livros lá de Mateus ao livro de Atos, as cartas paulinas, as epístolas gerais. Então eles derivaram-se para Antigo Testamento e Novo Testamento, porque o Antigo Testamento apontava para Cristo. O Antigo Testamento apontava para a vinda de um Messias. O Antigo Testamento apontava para o Cordeiro que morreria pelos pecados da humanidade. Quando cumpre-se em Jesus, então ali entende-se que o Antigo Testamento encerra-se ali e inicia-se a nova aliança, o Novo Testamento. Amém? Graças a Deus. Então vamos lá. O Antigo Testamento são compostos de 39 livros, originalmente escrito em hebraico, com exceções de pequenos trechos em aramaico e algumas palavras em persas. Classificação dos grupos e livros do Antigo Testamento. Então, para nós compreendermos melhor o Antigo Testamento e o Novo Testamento, vamos aprender aqui a divisão desses livros. Eles são divididos em grupos. E o primeiro grupo dos livros do Antigo Testamento são os 5 primeiros livros da Bíblia, que vai ser composto por Gênesis, Êxodo, Levítico, vai ser composto por Números e Deuteronômio. E nesse grupo de livros encontramos a história do homem, a formação e estabelecimento da nação de Israel como povo escolhido, seus 40 anos de peregrinação no deserto, a instituição da lei e as instruções especiais de Deus ao povo. Então perceba, irmão, quando você pega a sua Bíblia, que você vai analisar ali os livros sagrados de Gênesis e Apocalipse, não está ali escrita na ordem cronológica da escrita, mas sim na ordem cronológica dos acontecimentos. Gênesis 1 vai falar da criação dos céus e da terra. Depois vai passando os capítulos, vai chegar lá na era de Noé, depois vai na era dos patriarcas, que é Abraão, Isaac e Jacó. Vai passando ali até chegar em José, quando ele está no Egito. Passa-se Israel 400 anos na terra do Egito. Então perceba que a Bíblia, ela está escrita na sua ordem cronológica dos acontecimentos. Então 5 primeiros livros vai narrar a criação de Deus, vai narrar o chamado de Deus para Abraão, vai narrar o tempo que Israel fica no Egito, vai narrar a entrada do povo judeu na terra prometida, que foi prometida pelos patriarcas. Então eles entram na terra prometida, e logo em seguida
eles se estabelecem em Canaã. Isso, ali só está Gênesis, Êxodo, isso mesmo. Levítico, depois de Levítico era Números. Foi uma falha de escrita minha aí, os irmãos me perdoem. Então esses são 5 primeiros livros que são compostos aí. Então vamos lá. B, o segundo grupo de livros são conhecidos como os livros históricos. São 12 livros. Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Neemias e Esté. Então esses 12 livros vai ser conhecidos na Bíblia como livros históricos, ou seja, que vai narrar a história do povo hebreu. Juízes vai narrar a história do povo logo após a morte de Josué, vai levantar a era dos juízes na terra. E quando os juízes são levantados por Deus para julgar a nação de Israel, Israel vai entrar num outro período, que é conhecido como a monarquia, quando agora o povo já não quer mais ser governado por Deus e decide agora a ter um rei sobre si, porque Israel era... Obrigado, meu irmão. Israel vivia a teocracia. O que é teocracia? Deus que governava sobre o povo. Israel não tinha um líder sobre eles, um líder político. Israel não tinha rei sobre eles. Então Israel olha à sua volta, Israel olha para as nações vizinhas e percebe que todas as nações era constituída por um rei, vivia a monarquia, tinha um rei que governava sobre eles. Israel olha para si e esquece que eles estavam supridos, porque o próprio Deus governava sobre eles. Então eles decidem agora pedir a Samuel que eleja um rei para governar sobre eles. Então é conhecido como a era da monarquia, que vai compor os livros históricos do Antigo Testamento, que são esses que acabamos de ler. Narra a história de Israel em seus vários períodos teocráticos e a monarquia, né, que nós acabamos de falar. Vai narrar também aí o Reino Unido. O Reino Unido é quando Davi está sobre a posse de Israel e também quando Saul está reinando em Israel. Depois que Davi morre, levanta Salomão. Aí quando Salomão está perto da sua partida, aí vai iniciar-se a divisão do reino de Israel em dois, que vai ser as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul. Então vamos lá. Terceiro grupo de livros, que são os livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. São chamados poéticos por serem escritos em grande parte sobre forma poética, principalmente Salmos e Provérbios. Então é um livro que basicamente você não vai ver falar da história do povo de Israel. Vai ser basicamente o livro de Salmos, que é conhecido por todos, que na verdade é o inário do povo judeu. O livro de Salmos é o inário do povo judeu, que eles lê, né, em forma de cânticos o livro de Salmos, assim também como os outros livros são livros poéticos. Então vamos lá agora para o outro grupo de livros, que são os proféticos. São 5 os profetas maiores conhecidos em Israel. Quando nós falamos profetas maiores, nós não estamos dizendo que eles são maior, que eles têm mais representatividade no mundo espiritual do que os profetas menores. Não é isso. Diante de Deus, todos eles têm o mesmo valor. Porém, eles fizeram parte de um grande momento que Israel estava atravessando, e foi necessário Deus levantar esses homens para poder profetizar para a nação de Israel. Então Deus levantou profetas para profetizar nas 10 tribos do norte, Deus levantou profetas para profetizar nas tribos do sul, e dentre esses profetas são 5 os maiores. O primeiro deles é Isaías, que é conhecido por toda a igreja, que é conhecido não só pela igreja, mas pelo povo judeu, que é o profeta messiânico, que mais vai ter passagens bíblicas referente à vinda do Messias, que eles estão esperando até o dia de hoje, mas nós já recebemos ele, estamos aguardando a sua segunda vinda. Então Isaías, ele vai marcar esse período profético em Israel, em um dos períodos em que Israel estava vivendo um declínio espiritual terrível.
Só que tem um grande detalhe: a diferença entre Isaías e Jeremias é uma diferença grande, porque quando Isaías está profetizando, Isaías está dizendo para o povo se arrepender do seu pecado, porque estava andando um declínio espiritual. Só que agora Isaías chama o povo ao arrependimento, e o povo de fato arrependeu, ouviu a voz de Deus e se posicionou diante de Deus. Só que isso foi num curto período de 130 anos. Depois de 130 anos depois, Deus vai levantar um outro profeta. E que profeta é esse? É o segundo profeta aqui, ó, que é o profeta Jeremias, que é conhecido pela igreja como profeta chorão, porque ele pregava e o povo não dava ouvido à sua pregação, não dava ouvido à sua voz, não dava ouvido principalmente à voz de Deus. Então Jeremias, ele vai ser marcado por esse período, que vai ser um pouco antes do exílio babilônico, quando Deus agora está dizendo para Jeremias: olha, Jeremias, fala com a nação de Israel para se arrepender do seu pecado, porque de fato eu estou enfadado com seus pecados, dei oportunidade para eles se arrepender, estou dando mais uma única oportunidade. Caso eles não se arrependam, caso eles não se posicionem espiritualmente, eu vou permitir que venha a nação dos caldeus, dos babilônicos, dominada pelo rei Nabucodonosor, venha sobre a nação de Judá e leve o povo para ser cativo em Babilônia. E o povo não deu ouvido à voz de Deus. De fato foi levado, conduzido para a Babilônia. Então agora levanta outros dois profetas, que vai profetizar um pouco depois de Jeremias, e em um dado momento da história, eles vão ser contemporâneos. Mas, porém, grande parte do ministério de Ezequiel e Daniel foi depois do profeta Jeremias. E Ezequiel e Daniel profetizam dentro de Babilônia. Daniel, todos conhecemos a história. Daniel, o livro de Daniel, é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. É um dos livros sagrados muito respeitado, porque vai narrar de acontecimentos futuros, vai narrar de profecias que se cumpriram ao longo da história, e muitas delas ainda estamos aguardando o seu cumprimento. Então Daniel e Ezequiel vai profetizar a restauração de Israel. Lembra que Isaías e Jeremias profetizam para o povo, dizendo para arrepender do seu pecado, e eles continuarem estabelecidos em Israel, devido à desobediência de Israel, da tribo de Judá. Aí é necessário Deus levantar esses homens agora, depois de um período que eles já estão estabelecidos na terra de Babilônia. Então Deus levanta esses dois homens, Daniel e Ezequiel, são os mais notáveis profetas de Israel. Isaías chamou ao arrependimento o reino de Judá, que salvou por mais uma punição divina, adiando o castigo por 130 anos. Então vamos lá. Em Lamentações de Jeremias, contém o seu triste lamento por terem sido destruídas a cidade de Jerusalém e a nação judaica. Como resultado de haverem rejeitado a Deus, Daniel e Ezequiel foram levados cativos para a Babilônia, profetizaram a restauração futura de Israel. Nós falamos aqui também. Profetas menores, vai ser composto aí por Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São levantados por Deus para trazer Israel de volta ao Senhor. São menores por serem menos extensos. São livros curtos, de poucos capítulos, mas de um poder espiritual muito grande. E nós conhecemos alguns desses livros que marcaram aí, que muitos irmãos conhecem os seus versículos e carregam-os até o dia de hoje, principalmente o livro do profeta Joel, que é conhecido no capítulo 2, versículo 28, e há de ser que nos últimos dias derramaria Deus do seu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizariam, os vossos filhos teriam sonhos e os velhos visões, dizendo que sobre todo servo e toda serva derramaria Deus o seu Espírito naquele dia. Então, fazendo alusão aqui do que aconteceu de fato no livro de Atos, capítulo 2, quando acontece a descida do Espírito Santo na vida dos discípulos. Então eles são menores, como eu disse, pelo conteúdo do seu livro, e não pela representação espiritual do valor do seu livro.
Agora vamos para o Novo Testamento, mas antes de eu entrar no Novo Testamento, quando encerra-se de Gênesis a Malaquias, vai acontecer um período na história, que é conhecido como o período do silêncio. Em algumas Bíblias, quando você vai mudar do último capítulo de Malaquias para o Novo Testamento, essa transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, em algumas Bíblias vai ter uma folha branca. Não sei se a sua Bíblia contém esse detalhe. Essa folha branca, que está em branco, é conhecido como o período do silêncio. Ou seja, quando fala período do silêncio, é o período em que Deus não levantou profeta em Israel para falar com o seu povo. Foi um período em que Deus não levantou profeta, que durou pouco mais de 400 anos. E nesse período interbíblico, aconteceu cumprimentos proféticos anunciados pelo profeta Daniel. Que aonde, lembra daquela visão que ele teve da estátua? Que cada parte da estátua representava um reino. Então, quando está nesse período, é o período interbíblico, ou a era do silêncio, vai estar relacionado aí aos acontecimentos das profecias de Daniel. Quando Babilônia sai de cena, entra os medo-persas. Saindo os medo-persas, entra os gregos. Depois dos gregos, entra os romanos. Aí nós vamos entrar aqui no Novo Testamento. Quem estava dominando o mundo nessa época era o Império Romano. Então o Novo Testamento, ele vai ser dividido também em grupos, assim como também o Antigo Testamento. São conhecidos 4 primeiros livros do Novo Testamento, são biográficos ou evangelho, que são os 4 primeiros livros, que são aí que vai Mateus, Marcos, Lucas e João. Vai narrar aí a biografia, vai narrar o nascimento de Jesus, os seus milagres, a sua crucificação e a sua ressurreição, que são os livros de Mateus, Marcos e Lucas, conhecidos como biográficos ou evangelho. Segundo grupo de livro, na verdade é livro, porque somente um livro histórico que compõe o Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos, ou ação do Espírito Santo por intermédio dos apóstolos, o início da igreja. Trata-se da história da igreja e da propagação do evangelho. É o único registro autêntico do fenomenal avanço do cristianismo após a ascensão de Cristo. Então é o único relato histórico que vai mostrar os acontecimentos iniciais da igreja, por intermédio dos seguidores de Jesus, que são os 12 apóstolos. Então o livro de Atos é conhecido como livro histórico. Vamos para as epístolas, são 21 epístolas, sendo também, tendo a sua divisão em grupos. A primeira, 9 dirigidas à igreja. Então 9 das 21 epístolas foram direcionadas à igreja. E uma delas é Romano, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Essas 9 igrejas aqui foram pastoreadas pelo apóstolo Paulo, que fundou essas igrejas e também direcionou cartas a cada uma dessas igrejas, que são 9 as epístolas direcionadas à igreja. Segundo grupo, dentro das 21 epístolas, vai estar também as 4 epístolas que são dirigidas a indivíduos. Uns vai falar dirigida a indivíduos, outro vai dizer cartas pastorais, que Paulo não vai endereçar a uma igreja específica, mas sim a um indivíduo específico. E um deles é 1 e 2 Timóteo, que é um dos filhos na fé do apóstolo Paulo, que foi o texto que nós acabamos de ler no início da nossa aula. Então é 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon, que são pessoas. Aqui não é igreja, aqui são pessoas que recebeu as diretrizes de Deus entregas pela vida do apóstolo Paulo. E uma é dirigida aos hebreus. Por que ela está separada das demais? Porque Hebreus é uma incógnita, ninguém sabe quem é o seu escritor de fato. Tem algumas especulações acerca da autoria do livro de Hebreus, mas porém nós percebemos que é um dos mais poderosos livros do Novo Testamento, que vai falar acerca da grandeza de Jesus Cristo, sendo maior do que os anjos, sendo o cumprimento profético do Antigo Testamento. Então é dirigido aos hebreus,
mas porém Hebreus não sabemos a autoria do seu livro. E 7 epístolas gerais, que são aí as epístolas de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e o livro de Judas. Aqui, não foram eles que receberam as epístolas, mas foram eles que enviaram essas epístolas. E muitos dizem que, pelo menos o apóstolo Pedro, João e Tiago, falam que essas epístolas foram endereçadas aos irmãos que estavam espalhados pela Ásia Menor, os irmãos que estavam convertendo ao cristianismo, que estavam espalhados pelo mundo. Então, essas cartas foram endereçadas a esses irmãos. Não sabemos com exatidão a quais cidades específicas essas cartas foram endereçadas, mas o autor desses livros, dessas epístolas gerais, foram Tiago, Pedro, João e Judas. E o último livro, que é o livro de Apocalipse, ele é profético. No Antigo Testamento, nós temos o livro de Daniel e vários outros profetas que são conhecidos como livros proféticos, que foram os maiores e os menores. Porém, no Novo Testamento encontramos um único livro que vai conter aí o título de livro profético ou revelação, que é o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse está dividido em 3 partes da história. Primeiro, o 1º capítulo, o 2º e o 3º. Do 1º capítulo ao 3º capítulo vai narrar a igreja, a história da igreja primitiva da época, quando João está endereçando essa carta ou este livro para as igrejas, do capítulo 1 ao capítulo 3. Aí depois, a ordem dos fatos vai depender da linha de interpretação dentro da escatologia, que vai ser aí a grande tribulação, a vinda de Cristo, e depois o juízo final, para alguns o acontecimento do milênio, ou para alguns já a eternidade da igreja. E vai dizer também sobre a substituição dessa terra para uma melhor, a eterna, a nova Jerusalém, que é descida do alto, que vai estar registrada no livro de Apocalipse, capítulo 21. Vamos lá. O tema central da Bíblia é Jesus Cristo, de Gênesis a Apocalipse, apresentado por tipos, símbolos, figuras e profecia. Então, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia ela é cristocêntrica, ou seja, a mensagem central da Bíblia refere-se a Jesus Cristo. Cada livro da Bíblia vai ter um símbolo que vai apontar a Jesus Cristo, vai ser apresentado, aquele livro vai ter alguma coisa nele que vai apresentar a Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Um deles é o livro de Êxodo. O livro de Êxodo fala que ele é o libertador, ou seja, aponta Cristo como libertador, aponta Cristo como o líder seguido por fé. Então cada livro vai ter a sua representação aí profética a Jesus Cristo. Cantares de Salomão. Cantares de Salomão traz a referência de Cristo à sua igreja, do noivo e à sua noiva. E vários outros livros, no decorrer do curso, quando chegar em algumas matérias, os irmãos vão saber mais sobre este assunto. Antes, a Bíblia não era dividida em capítulos e nem versículos. Imagine como era você memorizar um texto e achá-lo nas Escrituras, sabendo que não existia nem capítulo e nem versículo, porque a Bíblia, ela, do jeito que nós temos ela em mão hoje, os nossos pais do passado, remotamente, muitos anos atrás, não tinha esse privilégio que eu e você tem, que é de ter a Bíblia dividida em capítulos e em versículos. Fica mais fácil estudarmos a Bíblia nesse contexto, fica mais fácil acharmos algum conteúdo dentro da Bíblia baseado em capítulo e em versículo. Então a Bíblia em si, ela não tinha essa divisão, ela passou a ter essa divisão ao longo do tempo. Então vamos lá, a divisão de capítulo, irmão, é bem recente, perceba. A divisão de capítulo foi feita no ano de 1250, pelo cardeal Hugo de Sancher, abade domiciano e estudioso das Escrituras. 1250 foi feita a divisão de capítulos da Bíblia. 1250 depois de Cristo. Então perceba, quantos anos depois?
que o cânon bíblico foi fechado, a Bíblia foi feita a sua divisão para melhor compreensão. Não foi feita a divisão de capítulos e de versículo, um atrás do outro, imediatamente no mesmo tempo. Primeiro foi feita a divisão dos capítulos, e depois a divisão de versículo foi feita em duas etapas. Primeiro, eles dividiram o Antigo Testamento e colocou ali os versículos no Antigo Testamento primeiro, e depois eles fizeram a segunda parte dos versículos do Novo Testamento. O Antigo Testamento em 1445. A divisão de capítulo foi feita no ano de 1250. Então, mais de 200 anos depois, que foi feita a divisão de versículo, para melhor compreensão. Então vamos lá. Pelo rei Natã, o Novo Testamento em 1551. Olha para vocês verem a diferença de tempo. Quase que 90 anos. A diferença da divisão por versículo do Antigo Testamento e depois do Novo Testamento. O Novo Testamento foi feito por Robert Stevens, publicou a primeira Bíblia, que é conhecida e a mais antiga, que é a Vulgata Latina, tradução ou leitura de divulgação popular do Antigo Testamento. Tem 929 capítulos e 7.959 versículos. Então a Bíblia Vulgata Latina, alguém aqui já ouviu falar dessa Bíblia? A Vulgata Latina? Então, alguns irmãos já ouviram falar dessa Bíblia. É a Bíblia mais remota que existe, a mais antiga que existe é a Vulgata Latina. E o que quer dizer o termo Vulgata Latina? Ou seja, foi a primeira vez em que eles conseguiram compilar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, unindo o Antigo e o Novo Testamento já com a divisão por capítulo e por versículo. Ou seja, o estudioso da Bíblia, o leitor da Bíblia, que fosse pegar a Bíblia para ler, ele já teria melhor compreensão dos textos, memorização, até mesmo para encontrar algum texto na Bíblia, ficaria mais fácil, porque agora a Bíblia está dividida por capítulo e por versículo. E o número de palavras ou letras depende da tradução do idioma ou da versão em que ela foi traduzida. Voltando aqui rapidamente, o Antigo Testamento tem 929 capítulos, 7.959 versículos. E o número de palavras nós falamos que vai depender da tradução do idioma. O maior capítulo da Bíblia é o livro de Salmos 119. O Salmo 119 é o salmo maior que a Bíblia contém, é o Salmo 119. É o mais extenso de toda a Bíblia. O maior versículo da Bíblia está em Esther, capítulo 8, versículo 9. E o menor em Êxodo, capítulo 20, versículo de número 13. Só que isso vai depender de traduções. Porque vai ter algumas traduções que vai dizer que o menor versículo vai estar baseado no livro de Lucas, capítulo 20, versículo 30. Em certas línguas, o menor ainda é João, capítulo 11, versículo 35, que é conhecido quando vai dizer que Jesus chorou. Então vai depender da tradução. Então o menor versículo da Bíblia é João 11, 35, Lucas 20, versículo 30, baseado aí, vai depender da tradução da Bíblia. E vamos lá, os livros de Esté, Cantares de Salomão, não contêm a palavra Deus. Você sabia disso? Quem sabia disso? Levanta a sua mão. Que esses livros não contêm a palavra Deus. Não quer dizer que não seja a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, porém não contém a palavra de Deus, que é o livro de Esté e Cantares de Salomão. O livro de Esté é de uma história fascinante, que vai prender a nossa atenção, que nós vamos ver o cuidado de Deus, o cuidado que Deus teve para com o povo judeu, porque Deus ouviu o clamor de Esté e de seu povo, o sacrifício que foi feito para Deus livrar, porque o povo tinha recebido uma condenação de morte, todos iriam morrer, mas, porém,
por intermédio da vida desta mulher Esté, Deus teve misericórdia do povo judeu, e assim livrando da sua condenação. Porém, a presença de Deus é evidenciada pelos fatos nela contido. Contém a presença de Deus, primeiro porque é um livro inspirado. O autor, ele recebeu inspiração do Espírito Santo. E os fatos que nelas contém são fatos de grande relevância, né? Porque contém evidências da presença de Deus. Tem 8.000 menções de Deus sobre vários nomes divinos. Então tem 8.000 palavras que é derivada a Deus, com vários nomes divinos, né? Então a gente podemos dizer aí, Deus Altíssimo, Jeová, e inúmeros nomes que são atribuídos à divindade do nosso Deus Todo-Poderoso, são atribuídos 8.000 menções sobre Deus, e 177 menções do diabo, sobre vários nomes também. A Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo em 1542. Então, a primeira impressão da Bíblia, o conjunto de livros, todos eles já, que depois de ter recebido a divisão do Antigo e do Novo Testamento, ter recebido também capítulos, ter recebido também versículos, tanto do Antigo quanto do Novo, o primeiro livro da Bíblia impresso no mundo foi em 1542, na cidade de Mogúncia, na Alemanha, após a invenção do papel pelos chineses no século II. Olha que interessante, essa aqui era a máquina que foi usada para fazer a primeira impressão da Bíblia no mundo. Olha para vocês verem, essa aqui é uma máquina manual que foi usada. Na verdade, isso aqui é uma réplica, né? Não é a original mesmo da época, mas porém é uma réplica que foi aí feita, compilada, justamente para nós termos uma dimensão de como era feita a impressão dos livros, não só da Bíblia. Essa máquina ela foi usada também para fazer outras impressões também. No início do século XVI, os efeitos provocados pela imprensa de Gutenberg já eram perceptíveis nos principados alemães, sobretudo quando, por meio da imprensa, houve a popularização dos panfletos críticos do reformista Martim Lutero. Então isso aqui foi uma ferramenta grandiosa e poderosa que Deus usou na época para Martim Lutero apresentar ali as suas teses para as pessoas, que começou a abrir os seus olhos espirituais e começou a seguir as teses de Martim Lutero. Então ele usou essa prensa para poder fazer a sua prensa dos seus folhetos, dos seus panfletos, que foi usados para apresentar à humanidade ali, apresentar os homens da sua época as suas teses. Mas essas teses, esses folhetos foram apresentados principalmente para as pessoas mais letradas da época, que tinha mais conhecimento, que sabia ler, que sabia escrever. Então foi uma ferramenta poderosa que Deus usou e Martim Lutero se apossou dela e foi de grande beneficência aí na vida daqueles homens da época, recebendo ali a verdade. A reforma protestante, deflagrada por Lutero em 1517, passou a ter uma grande recepção entre a população letrada, o que eu disse. E em virtude da circulação das teses e dos panfletos impressos. Posteriormente, uma contribuição ainda maior de Lutero para a história da literatura ou da leitura estaria de mãos dadas com a imprensa de Gutenberg, a tradução da Bíblia do latim para o alemão. Imagine, irmãos, a revolução que Martim Lutero causou na sua época, quando agora ele decide pegar a Bíblia, que era a Vulgata Latina, que estava escrita, que estava na tradução do latim, ele pega essa Bíblia, que já estava na sua tradução latina, e traduz ela para o alemão. Quando Martim Lutero traduz a Bíblia para o alemão, as pessoas passaram a ter conhecimento, passaram a ter posse deste livro, porque não sei se os irmãos sabem, mas naquela época, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, as pessoas não tinham acesso a este livro que eu e você temos hoje. A oportunidade que nós temos, irmãos,
Não desperdice essa oportunidade. Nós temos na mão um livro mais poderoso do mundo, que é sempre atual, e que foi aí provado não só historicamente, arqueologicamente, até mesmo pelos críticos teológicos, homens que estudam para criticar a Bíblia. Eles acabam tendo que se curvar diante dessa verdade, porque a Bíblia é um livro que contém a sua verdade infalível, ou seja, então a Bíblia é um livro poderoso. Então Deus levanta Martim Lutero para traduzir a Bíblia para o alemão, aonde a Bíblia começou a ganhar proporção em outros países. Então Martim Lutero foi esse homem que deu o pontapé inicial. Depois vieram outros homens que trouxeram outras traduções, até chegar na língua portuguesa, que é que eu e você temos posse no dia de hoje. A produção da Bíblia começou em 1450, tendo Gutenberg usado uma prensa de tipos móveis. Calcula-se que tenha terminado em 1455. Essa Bíblia é considerada o incunábulo mais importante, pois marca o início da produção em massa de livros no Ocidente. Olha para vocês verem. Começou a impressão em 1450 e terminou em 1455. 5 anos de duração para imprimir a Bíblia toda. Hoje nós temos aí uma grande facilidade de fazer impressão. Hoje você não precisa nem mais usar um cabo da impressora num computador que seja. Hoje já tem as impressoras modernas que pelo seu celular mesmo você aperta lá enviar algum arquivo, a impressora reconhece aquele arquivo, mesmo não tendo um fio, é enviada pelo sinal de rede. Ela, em questão de segundos, ela consegue imprimir várias folhas. Então hoje está tudo muito mais fácil, mas porém naquela época tudo era mais difícil. Demorou 5 anos para completar a impressão da Bíblia. Uma cópia completa desta Bíblia possui 1282 páginas, com textos em 2 colunas. Não é como essa Bíblia que nós temos, algumas Bíblias, que tem a sua escrita em uma única folha. Porém essa aqui, ela foi com 1282 páginas, com textos em 2 colunas. Então, foi muito importante aí para o avanço do Evangelho pelo mundo. Em março de 1455, o futuro Papa Pio II escreveu que viu páginas da Bíblia expostas em Frankfurt. Não se sabe quantas cópias foram produzidas com a carta de 1455. Ou seja, esse futuro Papa Pio II, ele escreveu que ele viu algumas páginas desta Bíblia que foi impressa, que foi compilada na Alemanha. Ele vai dizer que ele viu essas páginas da Bíblia expostas em Frankfurt, porque havia sido feita 158 ou 180 cópias da Bíblia, e 45 em pergaminho e 135 em papel. Elas foram impressas, rubricadas e iluminadas à mão em um período de 3 anos. Então foram feitas 180 cópias da Bíblia, deste livro. Algumas cópias foram compiladas no pergaminho e outras cópias foram compiladas no papel. Quem inventou o papel foi os chineses no século II. Então nessa época aqui, a tecnologia já estava basicamente avançada, dizendo assim, para o contexto atual da época. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas, e o primeiro dele foi escrito aí, aqui não está na ordem, mas porém foi escrito, deixa eu pular aqui. Foram 3 idiomas. O primeiro idioma foi o hebraico. Todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O hebraico lê-se da direita para a esquerda. O hebraico, alguém aqui já teve posse da Torá do Antigo Testamento, ou algum livro judaico? Ou alguma Bíblia, a Bíblia judaica do Antigo Testamento? Ela é diferente da nossa. A nossa a gente lê da esquerda para a direita, sim ou não? Porém a Bíblia judaica ela é lida da direita para a esquerda. Assim, um dia eu peguei uma para mim poder ler. Eu não conheço nada de hebraico, não conheço nada do hebraico, mas eu peguei ela para me ler e percebi que
É difícil, causa um nó na sua cabeça. Causa um nó na sua cabeça porque você lê-se da direita para a esquerda. Porém, as nossas Bíblias ocidentais já estão escritas da esquerda para a direita. O alfabeto hebraico, ele é composto de 22 letras, todas consoantes. Você já imaginou você pegar uma palavra e não ter nenhuma vogal nela? Aos nossos olhos aqui, no lado ocidental, fica uma palavra impronunciável. Imagine você ler uma palavra que só contém consoante. Quase que a gente não consegue trazer uma pronúncia que seja entendível, né, aos nossos ouvidos e até mesmo para a nossa compreensão. Então o alfabeto hebraico, o alfabeto original, ele é composto de 22 letras e todas são consoante. E aqui está um quadro com o alfabeto hebraico. Esses são o alfabeto hebraico. Aqui, esse de cima aqui, ó, é o alfabeto original do hebraico. Aí aqui a parte de baixo, que está no meio aqui, ó, entre os números e o símbolo, aqui é o alfabeto transliterado. Ou seja, foi transliterado para ter pronúncia, para melhor compreensão do leitor. Então é composto de 22 letras e não possui vogal. Então o Antigo Testamento, quase todo, 90% do Antigo Testamento foi escrito em hebraico, que é a língua original dos hebreus e uma das línguas mais antigas do mundo. É uma língua semítica, uma língua semita, que é um dos filhos de Noé, que é Sem. Então, de Sem originou-se o hebraico e também o aramaico, que é o que nós vamos falar aqui agora. Alguma parte, alguns versículos, alguns capítulos do livro de Esté, livro de Esdras, livro de Esdras e o livro de Daniel e o livro de Jeremias. São poucas passagens que vai ser escrita em aramaico. O aramaico, irmãos, basicamente, ele é semelhante ao hebraico. Tem uma diferença ou outra, mas porém ele é bem semelhante ao hebraico. É um idioma semítico desde antes de Cristo, né, em Arã ou Síria. Olha aqui quais são os trechos que são escritos no aramaico, no Antigo Testamento. Livro de Esdras, capítulo 4, versículo 8. Esdras, capítulo 6, versículo 18. Esdras 7, versículo 12 ao 26. Daniel, capítulo 2, versículo 4, e Daniel, capítulo 7, versículo 28, e Jeremias, capítulo 10, versículo 11. E essas passagens aqui, vai ser quando o povo de Israel está na terra de Babilônia. Lembra que eu disse que Jeremias profetiza que se eles não se arrependerem, eles iriam para a Babilônia. Quando eles estão em Babilônia, eles ficam ali 70 anos. Então 70 anos, irmãos, nasceram pessoas nesses 70 anos, e para alguns judeus, a língua passou a ser o aramaico, porque estavam convivendo numa terra estranha, numa cultura diferente da qual eles viviam, que eles conheciam. Então o aramaico passou a ser uma das línguas oficiais dos israelitas também. Olha o alfabeto do aramaico. Aqui são símbolos. Aqui a sua transliteração, para nós conseguirmos fazer uma leitura. Esses são símbolos, esses são as letras que representam cada símbolo. Agora nós vamos falar do terceiro idioma, que é o grego. O grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, com exceções do livro de Mateus, que alguns estudiosos vão dizer que o livro de Mateus, pelo fato de ter sido escrito para os judeus, uns vão dizer que ele foi escrito no aramaico, mas grande parte do grego, ou quase todo o Novo Testamento, foi escrito na linguagem do grego. Esta é a língua que foi originalmente escrito no Novo Testamento, que é o grego koiné. O que é o grego koiné? É o grego de melhor, é o grego popular. É o grego de mais fácil conversação. Era o idioma, esse idioma aqui, ó, era usado entre os comerciantes, entre aqueles que faziam negócios, né,
os mercadores da época. Então acabou que virou sendo o grego comum, não aquele grego oficial dos gregos, que é o grego que é usado na filosofia, mas é o grego koiné. Vamos dizer assim, é o grego do povão mesmo, o português mais fácil de entendimento. Assim como você vai aqui em Minas Gerais, os mineiros já têm a sua forma de falar, tem os seus jargões, né? E assim como você vai na Bahia também, você vê que eles têm ali um sotaque, é o jeito deles conversar, o jeito que eles se entendem. E assim era o grego koiné, o grego de mais fácil entendimento entre os povos. A língua grega tem 24 letras. A primeira, eu não queria falar, mas já que eu ia falar depois. A primeira é alfa e a última é ômega. Aqui nós entendemos o porquê que Jesus vai trazer essa afirmação para o apóstolo João, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Que lembra, quando João agora está tendo a visão do Apocalipse, ele cai como morto no chão. Jesus apresenta para João e vai falar com João: não tema, João, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega. Por que Jesus refere-se como o alfa e o ômega? Porque entenda, João está vivendo numa época onde a língua originária da época era o grego. Então, quando os leitores pegavam o livro de Apocalipse para ler, eles liam essa passagem dizendo: então quer dizer que Jesus é o primeiro e o último, porque alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e ômega é a última letra do alfabeto grego. Então Jesus está referindo-se como o primeiro e como o último, o alfa e o ômega. Irmãos, os irmãos acham que eu estou correndo muito no slide, os irmãos podem me falar, que às vezes os irmãos querem fazer alguma anotação, pode ficar à vontade. Então, o grego era a língua originária do Novo Testamento. E tem uma particularidade aqui que eu achei interessante de falar. Você sabia que a língua grega foi Deus que levantou essa língua na época? Para quê? Deus levanta o grego para poder propagar a mensagem do Evangelho. Porque lembra que eu disse que no período interbíblico, que vai de Malaquias a Mateus, que é um período aproximadamente um pouco mais de 400 anos, vai levantar o império. E qual é o império que levanta? O império de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele era o imperador da Grécia. Então a ideia de Alexandre o Grande foi um império espetacular, irmãos. Quem conhece um pouquinho da história da Grécia vai saber o que eu estou falando. Ele conquistou toda a terra conhecida na época, alguns vai dizer toda a terra habitada. Aonde tinha pessoas morando na época, o Império Grego chegou. Então, ele oficializou a língua grega. A língua grega foi oficializada pelo Império Grego. Então, quando Jesus chega, irmãos, uma coisa que nós devemos entender, que o Evangelho não foram as pessoas que foram... O Evangelho, Deus preparou o ambiente para o povo receber o Evangelho. Deus preparou o ambiente primeiro. Perceba que aqui agora o grego torna-se a língua oficial do povo. Porque quando Jesus chega, Jesus na época, a língua oficial de Jesus era o aramaico. Aramaico era a língua oficial de Jesus, porém, Jesus também dominava o hebraico. Porque ele vai trazer citações bíblicas do Antigo Testamento que só era contida a esses escritos religiosos. Os escritos religiosos de Israel era contido somente no hebraico. Então Jesus, ele conhecia o hebraico. Lucas capítulo 4, quando Jesus ele vai falar, a gente vai ver a história da tentação de Jesus, quando ele é tentado no deserto, ele vai refutar Satanás pela palavra. Satanás vai dizer para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E ele vai dizer: escrito está. Então ele conhecia o hebraico. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que proceda da boca de Deus. Então vai dizer também: ao Senhor teu Deus adorará, só a Ele prestará culto. Então Jesus, a língua oficial de Jesus, ele comunicava com os homens pelo aramaico, mas porém Jesus dominava também o hebraico. Ele usava as duas línguas nos ambientes certos, na hora certa.
Então, o grego passou a ser a língua predominante da época também. Então, aqui, nós falamos que o grego ele foi a língua predominante do Novo Testamento. Então, perceba, quando o evangelho começa a ser pregado, por isso que você vê no livro de Atos, as cartas de Paulo, você vai ver o evangelho alcançando outros países. Você vai ver o evangelho alcançando a Ásia, você vai ver o evangelho alcançando o Ocidente, alcançando a Itália, a Roma, alcançando todos aqueles países em volta de Israel, porque a língua predominante era o grego. Então não tinha dificuldade dos discípulos pregar o evangelho quando Jesus diz, olha, ide por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, porque a língua predominante na época era o grego. Então perceba como Deus preparou tudo para o povo receber o evangelho. Esse é o alfabeto do grego. É o alfa, aqui alfa e ômega. Jesus diz que ele é o primeiro e ele é o último. Graças a Deus. Irmãos, então hoje foi a nossa aula de bibliologia. Eu espero ter passado para os irmãos